Olá, seres humanos ou alienígenas, meu nome é Sofia Lorato, para quem não me conhece, prazer, para quem me conhece, oi galera, tudo bom? Como que eu trato de tudo aqui, eu vou tentar ser o mais direta possível nesse vídeo. Enfim, meu canal trata sobre todas as coisas, sobre a minha vida no geral. E aconteceu muita merda de uns tempos pra cá, de um mês pra cá, comigo. E eu vou contar pra vocês, porque, sim, gosto que ainda mexe um pouco comigo, então se eu der uma travada durante o vídeo ou se eu ficar nervosa, ignorem, tá? Porque eu tô um pouco receosa de gravar esse vídeo pra internet, mas tudo bem, estamos aí na atividade. Eu vou começar do começo. Eu comecei a tirar carta, então tirar carta você faz o quê? Você vai lá, tem as aulas no CFC, que é o teórico, depois você passa pro simulador, e aí depois você passa pras aulas práticas. Quando eu me inscrevi na minha autoescola, eles não puderam me oferecer uma professora mulher. Tipo, quando eu me matriculei, eles falaram que tinha, depois não tinha. Eu me sinto mais confortável fazendo aula com uma mulher, falei isso desde o início. Esperei 6 meses pra poder tirar a minha carta, porque eu tava aguardando eles arrumarem uma professora mulher, porque eles falaram que ela tava de recesso, e aí eu ficava esperando e nada. Aí meu processo tava pra vencer e eu precisava tirar a carta. E o que aconteceu? Já começa por aí, eu já tive que tirar a carta com o professor que eles tinham, né? Então foi um professor homem que eu fui tirar a carta. Tipo, eu já não queria, porque eu tava sentindo que o negócio ia fuder, entendeu? E aí eu fui lá e falei, não vou perder essa carta, eu vou fazer as aulas. Então eu comecei a ter as aulas com esse professor. E já foi sempre um negocinho meio assim, sabe? Tipo, já tava insegura no primeiro dia, já não sabia dirigir, era uma coisa nova pra mim. E eu tô ficando nervosa porque eu vou ter que começar a contar as coisas. E olha que beleza, gente. Eu tô tendo que usar o meu BO de roteiro hoje, porque a vida é assim, né? Comecei a tirar a carta e comecei a fazer as aulas práticas. Eu não sabia dirigir, nunca soube, ninguém nunca me ensinou, então eu tava aprendendo uma coisa nova ali naquele momento. Então, quando eu já cheguei na primeira aula e dei de cara com o meu professor, que é um professor mais velho, eu acho que ele deveria ter lá quase seus 60 anos. Entrei no carro com ele, né, igual uma aula prática, eu fui no volante, minha primeira aula eu já fui no volante, né, já assustou assim, né, já foi assim, ai caralho, não sei dirigir, fudeu. E ele foi no banco do lado, e aí eu tava aprendendo a trocar marcha, tirar as coisas lá do pedal, embreagem, e toda vez que eu ia trocar de marcha, ele pegava na minha mão. Eu sei que alguns professores fazem isso porque o aluno tem dificuldade de pôr a marcha, mas isso não era meu caso, sabe? Não tava rolando essa dificuldade. Apesar disso, no primeiro dia eu relevei porque eu fiquei um pouco perdida, não sabia se isso era certo ou se isso era errado. A gente, quando passa por algumas situações, a gente fica meio no impasse, né? De saber a intenção do outro, é um pouco complicado. Mas, enfim, aí eu continuei seguindo a aula, a primeira aula foi isso, e depois, como foi passando as aulas, eu tinha aula todo dia, eram aulas duplas, da onde eu saía do centro da cidade, da minha cidade, e ia até o Manuel Pena, que é um bairro um pouquinho mais longe, e era um lugar isolado, era você e o professor o tempo inteiro, não tinha mais ninguém lá. Tipo, tinha sim umas pessoas no bairro, mas não tinha mais ninguém dentro do carro, né? Enfim, as aulas iam acontecendo e ficava mais por isso mesmo, dele encostar na minha mão, dele encostar às vezes no meu ombro. Teve uma coisa que aconteceu também que já me deixou assim super insegura, super desconfortável, que um dia ele me ligou durante a semana, lá pelas 7h30, 8 horas da noite, que não é, pra mim não é o horário normal de um professor estar ligando pra uma aluna. E ele começou a me ligar e eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp falando que eu não poderia atender agora, porque eu tava numa reunião. E aí ele virou e falou assim, assim que sair da reunião, me ligue urgente. E que eu preciso confirmar sua aula, me ligue urgente. Eu falei, olha, eu não teria como você falar pelo WhatsApp. Aí ele virou e falou assim pra mim, não, porque eu só falo com você por ligação, porque aqui eu não sei quem tá falando. O negócio, mano, muito esquisito, muito esquisito. E aí eu não cheguei a retornar pra ele, né? E aí eu virei e falei assim, tá, mas você pode me falar o que é? Ele, não, pra confirmar a aula e sei lá o que. Não sei se ele não falou, porque eu naquele dia eu não liguei pra ele. Eu não tinha liberdade nenhuma de escolher que horas eu queria fazer a aula, então era só no horário dele. Isso já me incomodava de um tanto, porque toda mensagem que ele me mandava, ele colocava o caps lock e falava com urgência. E aí foi passando os dias, toda aula que eu ia eu ficava super nervosa no volante, eu tinha até dor de cabeça. Eu passava mal de nervoso, na real. E aí eu fui deixando, sabe? Não falei pra ninguém, tipo, comentei com algumas pessoas, ninguém falou nada, e eu fiquei naquele impasse, né? De
falo alguma coisa, vou fazer um BO, vou fazer alguma coisa, e aí eu deixei a coisa tocar, né? E aí começou a acontecer umas coisas estranhas, né? Porque, tipo, toda aula que eu ia, ele fazia muita pergunta sobre minha família, sobre onde eu morava, perguntava muita coisa do meu pessoal, sabe? Tipo, que eu acho que eu não devo contar, tipo, querendo saber que meus pais trabalhavam, o que meu irmão fazia, o que ele estudava, e a minha família onde morava, sabe? Se meus pais eram separados, se eu tinha irmãos. Ou, ele perguntou minha ficha completa lá, e eu muito sem graça, né? Tipo, respondi algumas coisas, outras coisas eu fiquei meio assim e responder e fiquei quieta. Esse último dia de aula que eu tinha com ele, penúltimo, na verdade, eu já entrei tensa no carro, igual eu entrava em todas as aulas que eu tinha. Todas as aulas eu entrava tensa. E aí eu fui tocando o carro, né? Fiz a baliza e nananã. Ele pegando na minha mão, passando a mão no meu ombro. Aí ele começou a falar um pouco esquisito comigo. Já começou, suas tatuagens são muito bonitas. E ia lá, passava a mão no meu braço e falava, eu gosto dessa, não, mas eu prefiro essa. E era tudo um motivo pra me encostar, sabe? Isso daí já não tá certo, entendeu? Já não me encosta, por favor, só não me encosta. Isso não faz sentido, gente. É absurdo isso, na real. Absurdo. Me dá um ódio. E tem o pior, porque o negócio fica pior, gente. O negócio fica pior. Depois ele foi lá e me deu um beijo no meu ombro. No meio de uma aula, eu não sabia o que eu fazia, porque eu não queria. E ele já começou a ficar meio esquisito pra cima de mim. Esquisito, esquisito, esquisito. Aí eu fiquei meio petrificada, assim. Eu falei, ai, puta que pariu, mano. O que eu faço? Aí eu fiquei quieta, engoli seco. Aí ele terminou a aula, fui tocando de volta. Aí eu cheguei em casa e eu já tava super desconfortável com tudo isso. Conversei com a minha mãe e com o namorado dela, que tava lá no dia. E eles falaram que isso não era certo, né? Não era certo um professor com uma diferença tão grande de idade, porque eu tenho 19 anos, o cara tinha 60. Ele era velho, literalmente velho. E fazendo isso com uma menina que tá ali, tipo, aprendendo uma coisa nova, sozinha, numa situação totalmente desprevenida. E tal, né? Então a minha mãe ficou do meu lado, minha mãe conversou comigo se tinha acontecido mais alguma coisa, que era pra me contar tudo pra ela, e aí minha mãe e eu decidimos acionar a polícia junto com o namorado da minha mãe. É importante contar todos os detalhes, né? Pra não ficar confuso. Ele foi numa terça e eu tinha uma aula noturna numa quarta. Então, quarta-feira que eu conversei com os meus pais no almoço, e aí a gente recorreu à polícia e ligou pra dona da autoescola, pro dono. E conversou, falou o que tinha acontecido, aí eles falaram que eu não precisaria ir na aula, aquela última aula. Não sei se alguém falou com ele lá na autoescola, e na parte da tarde eu não fui na autoescola, não tive aula, e pronto, o dono da autoescola falou, você não vai ter aula, e nananã. E eu acho que eles conversaram, e aí ele começou a me ligar de tarde, ele começou a me ligar muito, tipo, muito, cara. Acho que ele me ligou umas 15 vezes, e aí eu fiquei totalmente assustada, ele tentou me ligar pelo WhatsApp, tentou me ligar por telefone normal, e aí eu comecei a ficar aflita, e eu fui lá e bloqueei ele em tudo, sabe? Aí ele começou a me ligar de um outro número, tipo, de um número aleatório, e eu não atendi também, porque eu falei, olha, você tá ligando em seguida é ele. Eu não atendi, eu tava, tipo, na minha aula, e aí meus amigos falaram, não, Sô, fica calma, que é só não atender, e nananã, e aí eu não atendi. Ele ligou pra minha mãe, 11 horas da noite, numa quarta-feira, no telefone da minha mãe. Ele deveria ter o telefone da minha mãe, porque eu tinha deixado com ele pra marcar mais aula extra, caso eu precisasse, porque ele queria que eu fizesse mais 8 aulas. E eu falei, não, conversa com a minha mãe, nananã, e eu não queria fazer as 8 aulas, obviamente, eu achava que eu nem precisava. E aí ele perguntou pra minha mãe se eu tava na cidade e onde eu tava, porque eu tinha que fazer 2 aulas noturnas com ele urgente, e nananã, um negócio muito esquisito. E aí eu não precisava fazer 2 aulas noturnas, tá, gente? Faltava uma só pra me fazer e terminar o que é obrigatório. E aí minha mãe virou e falou assim que eu não estava, que eu tava na casa do meu pai e eu não tava na cidade, né? Porque, tipo, pô, o cara sabia onde eu morava, se ele aparecesse lá e fizesse alguma coisa com a minha família ou comigo. Enfim, depois disso, passou mais 30 minutos, ele arrumou o telefone do meu pai. Meus pais são separados, gente, eu acho que vocês já sabem. Ele arrumou o telefone do meu pai e ligou pro meu pai umas 11h30 da noite, entre meia-noite. Como eu já falei, não é um horário normal de se ligar pra alguém. E aí ele ligou e começou a rir no telefone, e ele começou a ficar super esquisito. Isso a minha mãe me contou depois, né? Eu ouvi ela conversando com meu pai também, eles me contando o que o cara tinha perguntado.
Aí ele perguntou se eu tava na cidade, a mesma coisa, onde eu tava, e nananã, que eu precisava fazer urgente 2 aulas noturnas, que era pra mim ligar pra ele urgente, nananã e nananã. Gente, meu pai ficou apavorado, minha mãe, então, ficou apavorada. Sinceramente, eu fiquei com tanto receio, mas tanto receio de sair da minha casa, de andar na rua, de fazer minhas coisas normais, mano. Com tanto receio que eu não saí de casa por, acho que por 3 dias, quase. Eu só fiquei dentro de casa o tempo inteiro, porque me batia uma insegurança desgraçada. Eu falei, nossa, se eu ver esse cara, ele vai me matar, ele vai fazer o escambau comigo. Os meus pais falaram com a dona da autoescola de novo, e aí a dona da autoescola virou e falou o seguinte, que não era a primeira reclamação, que parece que isso estava acontecendo há quase 25 anos, que o cara estava empregado lá, abusando de outras meninas e dando aula lá há 25 anos. O cara estava trabalhando lá, todo mundo sabia disso, vazaram o telefone do meu pai, a autoescola... Gente, me explica que autoescola emprega um cara que abusa das alunas por 25 anos. E eles falaram isso da autoescola, que ele estava trabalhando lá. Quando eu fiquei sabendo depois, né, que ele já tinha feito isso com mais pessoas, com outras meninas, que tinham outras reclamações, de que isso estava acontecendo há sei lá quantos mil séculos, entendeu? Eu fiquei literalmente com raiva, porque, cara, como é que uma pessoa dessa tá empregada? Comigo foi isso que aconteceu, gente. Foi isso, porque graças a Deus não aconteceu mais nada. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu com essas outras meninas, eu não sei o que aconteceu com elas, não sei se elas estão bem. Não sei, entendeu? Tipo, eu não sei, mas eu não tô achando isso correto. Numa sexta-feira, eu fui fazer o BO, e aí eu fui na delegacia cedo, fui com um advogado, e aí eu fiz o BO, que é esse primeiro BO que vocês viram aqui no início do vídeo. E aí ela pediu o número dele, da autoescola, contei tudo, né? E ficou 2 folhas um BO de uma coisa que tava acontecendo 2 semanas. É incrível como a polícia consegue resumir um negócio numa coisa só. Me senti mais tranquila com o BO, mas mesmo assim eu tava andando com o BO na bolsa, tipo, todos os dias. Eu ainda ando com ele na bolsa, na verdade, porque eu penso, se qualquer coisa acontecer, eu já ligo pra polícia, já tenho o BO na mão. Entendeu? Eu já me previno, sabe? Fiz o BO e aí eu precisava fazer uma prova prática que tava marcada dia 6. E eu tive que trocar de instrutor, né? Obviamente que eu ia ter que trocar de instrutor e com isso trocou o carro. Fiz a minha última aula, só que eu precisei fazer mais 3, porque eu tive que trocar de carro, pegar um carro totalmente diferente, um instrutor totalmente diferente, um carro totalmente diferente pra fazer baliza. E eu tinha a prova, tipo, acho que era uns 3, 4 dias depois, alguma coisa assim. Eu tive que pegar um carro totalmente novo pra dirigir. E aí eu vou te contar um negócio, que eu fui lá focada, falei, não, vou tirar essa carta, vou fazer a prova. Fui lá, cheguei no dia de fazer essa prova lá no Manuel Pena, né, que é onde a gente faz a prova aqui em Ribeirão. E eu não queria descer do carro. Por que eu não queria descer do carro? Porque o professor, meu instrutor, que abusou de mim, ele tava lá. Ele tava lá vendo os alunos que estavam fazendo prova. Eu não sei direito por que ele tava lá. Eu sei que provavelmente deveria ter outros alunos, enfim. Mas ele tava lá. E aí pensa pra mim, ele sabendo do BO, sabendo de tudo, e eu tava lá. Gente, eu fui com meu pai, fui com meu namorado nesse dia. Eu já não queria descer do carro, né? Mas eu não tinha o que fazer. Eu ia embora pra casa e pagava a taxa de reprova. Eu descia lá e tentava. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tentar, vai, tudo bem. Aí eu fui lá, desci, foi eu, meu pai e meu namorado. E a gente ficou sentado, né? Esperou aquelas 2 horas que a gente tem que esperar pra fazer o teste. E ele ficava passando perto de mim o tempo inteiro, mas ele não teve brecha pra falar comigo, porque namorado, pai, graças a Deus eu tinha uma proteção, não sei o que poderia acontecer se eles não estivessem lá, então muito obrigado, pai, obrigado, namorado. E, foi foda, mano, e nesse dia eu até reprovei, eu fiquei tão mexida, assim, tão abalada, vendo ele dando aula, e ele lá, e ele... aquela energia toda que vai pegando a gente, né, a gente... mexeu com o meu psicológico, fui lá, tava maravilhosa na baliza, tava maravilhosa no trânsito. Fui lá e reprovei. Paguei a taxa de reprova ainda com tudo isso daí. Graças a Deus, depois de 2 semanas, né, sem ter notícias dele, sem nada, eu fui lá e fiz outra prova, que na qual eu passei, então eu tirei a carteira de habilitação. Graças a Deus, obrigada a Deus. Muito obrigada, tô muito feliz com a minha carta. Vitórias. Depois eu recebi uma ligação da delegada.
E ela me ligou porque ela queria que eu fosse lá para complementar o BO, se eu ia querer entrar com o processo mesmo. E aí eu marquei uma data e fui conversar com ela. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei que eu tinha que falar, né? Que eu tava lá pra isso. E conversando com ela, eu decidi que eu ia continuar seguindo com o processo. E, bem, essa história não acaba aqui, né? A gente não sabe aonde ela vai acabar, mas o que eu posso contar pra vocês até agora é isso, né? Se vocês passaram por qualquer situação parecida, ou qualquer incômodo, ou qualquer coisa, vocês podem conversar comigo nos comentários. Vocês sabem que eu tô sempre online conversando com vocês. Se ajudar nunca é demais, né, cara? Tipo, poder conversar e tal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. E é nóis. Se vocês quiserem também que eu continue contando como vai acontecendo as coisas, com o processo e tudo mais, eu conto pra vocês, não tem problema nenhum. Só comenta aqui embaixo. Obrigada por ser esse review maravilhoso que vocês são, galera. E é isso e tchau.